Oi, maravilhosa, vocês estão me ouvindo bem? Ó, a primeira coisa que eu quero. Hoje vai ser um dia muito bom, a gente vai aprender bastante coisa, e a gente já vai começar, tá? Mas eu quero dar aqui meus sentimentos para a Aninha. Ontem o paizinho dela faleceu, tá? Aninha, meus sentimentos, meus pêsames para você, para sua família, para que todo mundo possa estar sendo confortado aí, né? Que vocês possam superar essa dor, que eu sei que é uma dor, nunca passei, mas sei que é uma dor muito forte quando a gente perde alguém especial na nossa família, né? Tá bom? Então, meus sentimentos para você. Olá, maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Altair Rhodes, para quem não me conhece. É, Eu sou mais conhecido como Doutor da Química nas redes sociais, vocês podem já ter conferido, me visto lá no Instagram, no TikTok. A gente está agora trabalhando com o YouTube também, né? Um ou outro vídeo você vai encontrar lá. Então seja muito bem-vinda. Eu sou Altair Rhodes, mais conhecido como Doutor da Química, e você está no workshop Master em Cabines, tá? Esse aqui é o encontro em que a gente vai aprender muito, vai aprender muita coisa, mas eu preciso muito para que esse encontro possa ser um encontro bastante legal, interativo, que vocês também respondam assim, sempre que for possível, quando eu pedir, tá bom? Então, me responda aqui, já comece aqui, se você usa a cabine quase todo dia e se você já reparou que tô resfriadinho, tá? Tô resfriadinho. Vocês vão ver aqui a diferença aqui, tá? Então, me responda aqui, maravilhosa. Você que usa a cabine quase todo dia, se você já parou para pensar como funciona esse equipamento no seu dia a dia, ou se você está aí fazendo aquilo que alguém mandou você fazer. Né? A gente vê muito isso quando o assunto é polimerização, quando o assunto é a utilização de cabines. As pessoas utilizam de regras, ou às vezes até de métodos que não fazem sentido nenhum cientificamente e que podem estar atrapalhando a sua vida profissional. Eu sou farmacêutico industrial, especialista em pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos há mais de 13 anos, e a maior parte desse tempo tem sido dedicado ao estudo avançado na área de géis e de polimerização. Eu já trabalhei numa das maiores marcas aqui do Brasil, faço consultoria tanto para marcas nacionais quanto internacionais, e hoje eu vou dar aula para vocês conseguirem ter a liberdade não só de produto, como também uma liberdade financeira. Afinal de contas, problemas de durabilidade e alergia podem fazer com que você tenha uma aposentadoria forçada no mundo das unhas. E eu conheço profundamente não só os produtos, como também os equipamentos que envolvem esse mundo, tudo vindo do dia a dia do meu trabalho e com muito estudo, diferente da maioria dos falsos especialistas que a gente vê aí pela internet. E agora que eu já me apresentei para vocês, eu queria saber
De você, quantos anos de profissão você tem e de que cidade você está falando? Eu já vi aí que tem gente que já se encontrou, já falou que é da mesma cidade, mas eu queria saber de você que ainda não se manifestou, quantos anos de profissão você tem e de que cidade que você está falando, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Quase 3 anos, mora em Sorocaba, que legal. Ó, usa todo dia, né, Kathleen? Praticamente todo dia, a maioria de vocês usa. Deixa eu ver aqui, ó. Valparaíso de Goiás, Anchieta. Ó, um abraço para Anchieta, né, Espírito Santo, que legal. Ó, 7 anos, Altamira, Pará. Eita, tá longe, hein, Vitória? Tá longe, hein? Ó, longe de quem, né, Vitória? Longe de quem? Deixa eu ver aqui, ó. 12 anos, Santa Fé, Paraná. Aí já tá mais pertinho de mim. Eu não sou de Santa Catarina, mas eu moro em Santa Catarina, moro em Navegantes, pertinho ali do Beto Carreiro, não tem? Vocês já vieram no Beto Carreiro? Ó, 13 anos de manicure, tradicional, 7 anos de lead designer. Já, Jaguaruana, eita, Garrinho, Jaguariano, Ceará, né? Um beijo. Ó, Brasília, 16 anos. Ó, já foi no Beto Carreiro, né, Vani? Ó, Asa Sul Brasília, que legal, né? A gente vê que tem tanta gente do Sul, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e tem até do Sudeste, né? Eu não vi aí São Paulo. Tem galera de São Paulo? Não tô vendo ninguém de São Paulo, do Rio de Janeiro. Será, ó? Ó, a Elaine tá aí, ó, escondidinha, ó. Ó, não falou nada, né, Elaine? Ó, Blumenau aqui pertinho, né, Jéssica? Taubaté, a Kelly é a manicure de Taubaté. Vocês conhecem a grávida de Taubaté? Tem a manicure de Taubaté. Ó, Lisboa, Portugal, 16 anos. Lisboa, eu não lembro onde que a Aninha mora, mas é em Portugal também. Ó, estamos internacional hoje também, ó, que legal. Poços de Caldas, legal, legal. Ó, Covilhã, não sei, Covilhã, né? Legal, maravilhosa. Eu tô vendo aqui que são pessoas com uma distância, uma variedade geográfica muito grande também as variedades aí de tempo de profissão, né, de experiência, algumas novinhas que começaram agora, outras que já viram muita coisa acontecer nesse mundo das unhas, e até mesmo você, que já tem muita experiência, pode ter certeza que você vai aprender muito hoje nesse workshop, nesse treinamento, você vai se surpreender com as coisas que eu vou ensinar para você, e você já vai poder praticar muito, até mesmo amanhã. Você vai conseguir praticar muita coisa já a partir de amanhã, já vai conseguir botar em prática os conhecimentos que você vai aprender aqui e perceber a diferença do quem é você antes do workshop, antes do nosso treinamento, e de você pós-workshop em relação aos seus resultados e no seu atendimento. Tá? E agora eu quero saber de você também. Me responda o seguinte: você já teve problemas de secagem com gel? Que essa aula, como é uma aula fundamentalmente relacionada a cabines, a gente trabalha aqui produtos em gel, né? Algum momento você já percebeu que a sua cabine não estava mais funcionando direito? Você já teve algum problema de secagem, onde o gel estava meio cru por dentro? Alguém já sofreu com isso? Ó, até tem Laís falando que ela está tendo muito problema com esmalte, já sim, esmalte preto principalmente, já tive problemas com esmaltes em gel. Ó, vocês já tiveram problemas com gel de construção ou gel base? Quem aí já teve descolamento entre gel base e gel construtor? Vou dar um bônus especial hoje para você, que eu vou aprofundar nesse conteúdo também no momento certo, tá bom? E você vai aprender como se livrar desse tipo de descolamento e até mesmo, ó, já vou quebrar um galho de vocês aí, como trabalhar melhor com marcas diferentes, tá? Porque eu tenho certeza que você já ouviu falar que marcas diferentes às vezes são incompatíveis. E essa é a maior balela do mundo das unhas, tá? Não existe incompatibilidade de marcas. O que existe é você não saber trabalhar com uma marca e outra, ok? Então dá para colocar, misturar produtos? Dá, desde que seja mistura por etapas. Eu nunca vou orientar vocês a fazer mistura de produto com produto ali dentro do potinho. Isso nunca vai sair da minha boca. Mas, se você quiser trabalhar com produtos diferentes, você consegue.
Você não precisa nem mesmo ficar presa a uma única marca quando o assunto é preparação, quando o assunto é construção ou finalização. Eu sei também que você já ouviu falar que a preparação tem que ser da marca do seu gel base, porque eles são compatíveis e é isso que vai dar durabilidade. Balela também, tá? Se você sabe aquilo que você está fazendo, você vai conseguir ter um bom resultado com isso também. Tá bom? Então, agora imagina você poder trocar a sua cabine a hora que você quiser, no momento certo, claro, né? Antes dela estragar, mas sem precisar de gastar dinheiro de modo desnecessário, porque eu vejo muitas vezes as pessoas, para não terem esse problema de cabine estragando, de cabine não polimerizando da forma correta, elas padronizando um tempo de 3 em 3 meses, trocando de cabine, ou de 6 em 6 meses, ou mesmo a cada um ano. Mas isso também não tem necessidade. Às vezes você está jogando uma cabine boa fora no lixo, ou seja, você está rasgando dinheiro fora sem perceber, porque você não tem conhecimento, você não aprendeu como calcular, verificar, ter certeza que a sua cabine está ou não apta para o processo de secagem, de polimerização, tá bom? Ou pior também, às vezes você não sabe nem comprar uma boa cabine. Alguém aqui já comprou uma boa cabine, ou melhor, alguém aqui já comprou uma cabine nova e na hora de utilizar, já era. Meu Deus, foi a pior coisa, pior investimento que você já fez na vida. Alguém já fez uma compra dessa? Comprou uma cabine achando que ia, olha, melhorar, resolver o problema, e essa cabine foi uma das piores coisas que você fez na vida. E é justamente isso que eu tenho para trabalhar aqui com vocês, né? Porque às vezes a gente falta o conhecimento, não tem o entendimento necessário e acaba investindo em maus investimentos, né? A gente vê muito disso, muito disso. Então é importante que você entenda sobre equipamento, que você entenda sobre o funcionamento desse equipamento, de como trabalhar, para que você possa ter uma boa eficiência técnica ali na entrega, tá bom? E você também, deixa eu ver aqui os comentários, ó. Legal, ó, tô vendo aí, ó, muita gente já comprou equipamento e se deu, né? Não que seja legal você ter um prejuízo, né? Mas é interessante saber que você não tá sozinha, né? Ó, tem gente falando, ó, comprou da Beltec, não tá gostando, tem gente que comprou e gostou. A gente vai entender melhor isso durante a nossa aula, tá bom? Então, foco aqui, vamos entender o funcionamento, vamos entender de fato o que vai acontecer, tá bom? Eu quero muito que você preste atenção, que você pegue seu caderno, sua caneta. É interessante que você faça anotações. Para quem comprou o ingresso VIP, vai ter direito à apostila. Amanhã, às 7 horas da noite, né? A gente vai ter um encontro de tirar dúvidas, que vai facilitar muito a sua vida para quem comprou o ingresso VIP, mas, mesmo assim, faça as anotações, registre os seus pensamentos, os seus aprendizados, porque isso ajuda a agregar o conhecimento, tá bom? Então, hoje você vai aprender tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, você vai aprender a escolher uma boa cabine, a hora certa de trocar a sua cabine, como evitar problemas de durabilidade, como evitar problemas de alergia relacionados à polimerização e à cabine. Você irá aprender também sobre radiação, fotoiniciadores, tipos de cabine, camada de inibição. Você verá testes práticos de eficiência da polimerização. E o que você não vai ver aqui é indicação de marca. Não vou indicar, olha, tal marca é boa, usa, você não vai ter problema, ou essa é melhor, ou essa é pior. Você não vai ver isso, mas você vai aprender tudo o que você precisa para você decidir por conta própria qual é o melhor equipamento para você, tá bom? E tudo isso é baseado na minha metodologia que eu ensino, chamada CEP, que é o conhecer, entender e praticar, conteúdo dividido dessa forma aqui, para que você possa passar por todos os níveis de aprendizado e que você saia daqui realmente com a sensação de transformação profissional. Nós vamos começar pelo C do CEP, que é o conhecer, onde você terá uma visão geral sobre os produtos e sobre os equipamentos. Depois nós vamos para o entender, que você verá como os produtos e equipamentos funcionam durante o processo de polimerização e os fatores que influenciam nessa secagem. E, por fim, nós vamos abordar o praticar, onde você usará todo o conhecimento que você aprendeu para melhorar no seu atendimento. Tá bom? Tudo isso para que você possa colher melhor os frutos da sua dedicação e do seu trabalho. Afinal de contas, conhecimento é a base de tudo.
Faz sentido isso para vocês? Conhecimento é a base de tudo. Hoje, para você ser destaque, para você ter reconhecimento profissional, para você ter a tão garantia da valorização profissional, né? A tão necessidade hoje da valorização profissional, você precisa primeiro focar no conhecimento. Alguém conhece aqui uma verdadeira profissional ou um verdadeiro profissional especialista na área que ele trabalha e ele não entende nada sobre o que ele faz? Pois é, muita gente hoje no mercado de unhas acaba se intitulando especialista e não entende nada daquilo que faz. Ela apenas replica aquilo que ela aprendeu, ela só sabe fazer exatamente aquilo que falaram para ela fazer. Ela não sabe sobre as variações, sobre as interferências, aquilo que pode mudar, aquilo que não pode mudar, aquilo que pode melhorar, aquilo que pode piorar, né, durante o seu atendimento, o seu serviço, tá? Então, é aqui que nós vamos evitar os erros, os problemas, para a gente poder ter perpetuidade no atendimento. Porque sem conhecimento, eu não tenho segurança. E sem segurança, eu não consigo ter um posicionamento diferenciado. E sem posicionamento diferenciado, eu jamais vou conseguir a valorização. Eu sei que, às vezes, a gente pensa em valorização como dinheiro. Mas, às vezes, a valorização pode ser uma valorização pessoal, né? Quantas vezes a gente já não passou por um processo de discriminação? Quantas vezes a gente não já ouviu falar que a nossa profissão não vale nada, que a gente não vale, que aquilo que a gente faz, na verdade, não deveria nem ser uma profissão, que aquilo ali é um bico. As pessoas, às vezes, perguntam, pense na verdade, se você não vai trabalhar com algum emprego de verdade, com um emprego formal, quando é que você vai largar esse atendimento de fazer unhas, porque isso não dá futuro, isso não traz dinheiro. E a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que é possível sim ganhar muito dinheiro, que é possível ter uma vida confortável. A gente vê muitas pessoas hoje vencendo na vida, mas a gente precisa ir por esse degrau, subir esses degraus para poder ter realmente a nossa valorização profissional, né? E a valorização aqui pode ser financeira, de ganhar dinheiro, assim como de reconhecimento, né? Das pessoas verem realmente que você é uma pessoa que estuda, que entende daquilo que faz e que é uma profissional desejada. Hoje nós vamos entender como isso funciona e vamos trabalhar ponto a ponto, tá bom? Desculpa a tossezinha, eu tô um pouquinho resfriado. Estão vendo que eu tô meio fanho, né? Mas espero que a gente possa ter uma boa aula e um bom entendimento. Ok? Ó, você trabalha só... Você não trabalha, só faz unha? Isso já ouvimos bastante. Meu Deus. Alguém já passou por essa experiência aí? Elaine Oliveira, já passou por isso? Valéria? Oi, Celina, tudo bem, maravilhosa? Boa tarde. Ó, que legal. Maria Souza, um beijo pra você, tá, maravilhosa? Gosto muito de ti. Ó, escuto direto. É uma coisa assim que às vezes a gente ri para não chorar, né? É uma coisa que incomoda boa parte das pessoas, mas se você tem um posicionamento profissional e se você tem, de fato, uma visão de negócio e de crescimento, isso com certeza não vai te afetar. Tá maravilhosa. A Tainá falando aqui, falta ter dó da gente. Aí você passa o Pix, Tainá. Aí você passa o Pix. Quer ter dó? Passa aqui, ó. Tem dó aqui no Pix. Oi, Sandrinha. Seja muito bem-vindo, ó. Salvador, Bahia. Vamos lá. Então, começamos pelo espectro eletromagnético. Nome difícil? Sinceramente, eu acho também, tá? Não vou dizer para você, não vou mentir para você que é um nome que assusta, que é um nome diferente, que é um nome que é fora do nosso dia a dia. Faz sentido? Quem que vive falando espectro durante o dia? Ah, espectro isso, espectro aquilo. Não é uma palavra recorrente. Eletromagnético também. Pior, as duas juntas, né? Então, sinceramente, eu acho que é um nome difícil, mas o significado é bobo, é simples, até demais, tá bom? Então, quando a gente fala sobre espectro eletromagnético, a gente precisa só, simplesmente, debulhar, investigar, dividir ao máximo esse nome confuso até a gente pegar ali, né, a ponta do entendimento. Então, o que seria espectro para começar? Espectro
tem relação com parte ou fração. Então, seria algo dividido. Seria uma parte de algo. Faz sentido? Então, se eu falo de uma pizza e eu quero pegar um pedaço, eu estou falando de uma parte. Estou falando de uma fração dessa pizza, estou falando de um espectro. Posso falar, talvez, das camadas da pizza, né? Então, aí tem pepperoni, aí tem, sei lá, vamos pensar aqui, tem catupiry, aí tem o molho de tomate, tem a massa ali da pizza. Então, cada um seria, talvez, um espectro também. Não só em relação à fatia, mas ali também por camadas. Faz sentido? E eletromagnético tem a ver com as ondas eletromagnéticas. E elas são chamadas de ondas justamente porque elas se comportam como ondas, porque elas têm esse formato aqui. Então, parte das ondas eletromagnéticas. Então, são frações dessas ondas. E essas ondas estão no nosso dia a dia, só que a gente não para pensar. A gente nem tem ideia que a gente entra em contato com essas ondas eletromagnéticas a todo tempo. A gente não tem ideia que isso faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, a onda eletromagnética, o espectro de onda eletromagnético maior que nós temos, que são ondas do tamanho de quilômetros, tá? Gigantescas, são as ondas de rádio. São ondas gigantescas que saem lá das antenas, né, das emissoras de rádio, e vão até os radinhos de pilha, os radinhos aí no interior. Hoje em dia todo mundo está no Spotify, talvez quem é novinho não sabe nem o que é uma caixinha de som, né? Na minha época, eu vi Walkman, que era onde você colocava a fita, você ouvia o rádio, tinha rádio FM, rádio AM, né? Depois tinha o Discman, depois do Discman veio o MP3, aí depois do MP3 veio o iPod, veio o iPod, e aí, né, as coisas só, e daqui a pouco tudo no celular, agora a gente está no Spotify, né? Então as pessoas nem têm ideia mais. Alguém ouve rádio? Alguém escuta rádio? Às vezes eu coloco a rádio ali no carro, mas é bem difícil. Peguei a idade, né? Tô ficando coroa, minha barba já tá branca. Eu tô ficando velho, gente. Ó, a Dariane ouve. Vocês lembram que antigamente tinha uns equipamentos de som, que tinha uma bandeja de CD que era 5 bandejas, 3 bandejas. Meu Deus. Gente, eu lembro que na minha época de criança, tinha lá os aparelhos de VHS. Aí você tinha também um copiador de VHS, tinha um gravador, se você queria gravar o programa de TV para você assistir depois na fita de VHS, você conseguia gravar, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para a nossa aula. Espectro eletromagnético. Então, ó, fração, parte das ondas eletromagnéticas. Uma dessas ondas se chama ondas de rádio. Se a gente for agora diminuir, ao invés de quilômetro, passar para metros, nós vamos ter as ondas micro-ondas. Os micro-ondas. Sim, micro-ondas, do equipamento micro-ondas. Ele emite radiação eletromagnética. E o comprimento dessas ondas são mais ou menos ali do tamanho de 1 metro, tá? E é justamente aquilo que vai ativar ali as moléculas de água, vai agitar, vai dar mais energia, e a partir daquilo que o alimento é aquecido, ok? Então, vocês estão percebendo que as ondas eletromagnéticas estão no nosso dia a dia, né? Tudo só depende da gente observar. E mais à frente a gente vai começar a ver sobre a questão dos conhecimentos. Eu não vou me aprofundar agora, não, mas a gente tem basicamente 3 tipos de conhecimento. O que eu sei que sei, o que eu sei que eu não sei, e o que eu não sei que não sei. Engraçado, né? Mas você vai entender mais à frente. Depois de ondas de rádio, micro-ondas, nós temos o infravermelho. Infravermelho já está aí mais ou menos no comprimento de centímetros, tá? Realmente é bem pequenininho. Então, infravermelho.
infravermelho. Vocês conseguem entender ou imaginar o que seria, no nosso dia a dia, um infravermelho? Uma radiação infravermelha? Ó, já dei uma dica aí nesse ícone que eu desenhei. Isso aí, Dariane, controle remoto. Já reparou que tem um LED bem na pontinha, né, do controle remoto lá? É um LED transparente, né, que você aperta. Você não vê ele ligando. Por que você não vê ele ligando? Porque ele não faz parte do espectro visível das radiações eletromagnéticas. Tá? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui são tudo ondas invisíveis. Né? Você não vê a onda de rádio, você não vê o micro-ondas. Né? O máximo que você vai ver é a sua comida girando ali dentro do equipamento, mas a onda eletromagnética do micro-ondas você não vê. Você não vê o controle remoto, uma luzinha saindo ali, né? Do controle para ligar sua TV, para ligar o rádio, não vê. São todas ondas invisíveis. Infravermelho também tem muito a ver com aquecimento do corpo. Tá? Alguém já ouviu falar em óculos noturno, de visão noturna? Os óculos de visão noturna captam a radiação infravermelha que o calor do corpo emite. Então, todo o corpo que gera calor gera também radiação infravermelho. E este óculos de visão noturna pega essa radiação e transforma em algo visível. Vai traduzindo ali. Mais ou menos como o que acontece também nos raios X, né? A gente não enxerga o raio-x, mas a gente tem um revelador que quando o raio-x passa lá pelo seu braço quebrado, pela perninha quebrada, ele não revela lá naquela lâmina para você poder ver, para o médico poder ver onde está a lesão. O óculos infravermelho seria mais ou menos isso, onde você tem ali o corpo emitindo calor e ele vai traduzindo aquele calor em algo mais visível, né? Vocês já viram essas câmeras térmicas? Hoje em dia dá até para comprar um adaptador para colocar no celular, dá para ver ali a temperatura das regiões onde estão mais aquecidas, né? Então esse é o infravermelho. Depois do infravermelho, agora a gente vai entrar aqui no luz visível. Luz visível. Gente, é uma redundância, tá? É redundante falar luz visível, porque luz é visível, ok? Mas a gente vai fazer essa redundância aqui para facilitar mais a fixação do conhecimento. A luz visível, ela está no tamanho de nanômetros. Vamos colocar aqui, ó, NN, nanômetros. Você tem ideia do que é um nanômetro? Vou fazer um raciocínio aí com vocês. Se eu pego 1 metro e divido ele em 100, o que eu tenho? Eu tenho 1 centímetro, não é? Se eu pego 1 metro e divido ele por 1000, eu tenho 1 milímetro. Olha, mil metro, milímetro, milímetro. Centímetro, 100 metros, 100 metros. Peguei 1 metro e dividi por 100. Vocês já fizeram esse raciocínio? Vocês já pararam para pensar nisso? É interessante, né? E um nanômetro? Alguém tem ideia? É 1 metro, olha só, Elaine, 1 metro dividido por 1 bilhão. Não é 1 milhão, não, é 1 bilhão. É 1 bilhão. É muito pequeno, né? Se a gente já tem dificuldade de ver coisas milimétricas, que é dividida por 1000, agora imagina 1 metro dividido por 1 bilhão. É muito pequeno. E a luz visível, as ondas dela é tão pequenininha, que é nessa quantidade aí de 1 nanômetro. Depois, nós temos ultravioleta. Vou até trocar aqui de cor, para ficar mais distante. É destaque, né? Ultravioleta. Ultravioleta, daqui para baixo, a gente já fala de nanômetros mesmo, mas cada vez menores, ok? O ultravioleta, ele também é em nanômetros. Se a gente for avaliar, a luz visível, ela vai ficar entre 700, vamos trocar aqui, 700 nanômetros,
até 400 nanômetros. Você já vai ver no próximo slide essa variação, tá? Então, a faixa da luz visível é de 700 nanômetros a 400 nanômetros. No ultravioleta, é tudo que for menor que 400 nanômetros. Então, 399, ultravioleta. Porque 399 é menor que 400. E aí, olha só que interessante. Ultravioleta. Imagina só, qual seria a cor visível mais próxima do ultravioleta? Vocês têm ideia? Imagine aí o arco-íris, né? Que a gente vê lá várias cores. De que lado, ou qual cor que a gente vai estar mais próxima do ultravioleta? É isso aí, o violeta. Agora dá uma olhada nesse outro aqui, no infravermelho. Qual é a cor que está ali próximo dos 700 nanômetros? Porque tudo acima de 700 nanômetros é infravermelho. Qual é a cor que está ali próximo dos 700 nanômetros? É isso aí, é o vermelho. Então, você pode ver que o arco-íris, de um lado, começa com o vermelho e ele termina no roxo. Pode reparar, tem uma ordenzinha, que é vermelho, aí vem o quê? Laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Ou roxo, né? O jeito que vocês quiserem ali chamar. Então, a gente tem essa faixa de luz visível, como eu disse para vocês, é redundante, mas eu vou repetir isso daqui para facilitar a fixação desse conhecimento aqui com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, nós temos ali o espectro visível que vai do vermelho ao roxo. Raio-X também, cada vez menor. A gente está falando de unidades muito menores. E aqui, tanto raio-X quanto raios gama, a diferença ali é tão pequena, porque as unidades são tão pequenininhas, que por tamanho de comprimento de onda a gente nem consegue separar. Mas, enfim, raio-X, você já conhece raio-X, né? Para quem já foi no hospital, para quem já teve um filho aí com o bracinho, perninha quebrada, já foi lá, entende que raio-X é uma radiação que vai passar pelo teu corpo, vai dar de encontro com o revelador, e ali, né, naquela folha vai sair ali o resultado, né? Ele vai dar de encontro com células, né, com tecidos moles, então ele consegue passar, e tecidos rígidos, como, por exemplo, o osso, o raio-x não consegue atravessar. E é por isso que você vê que essas lâminas do raio-x, na parte do osso é o quê? Transparente, porque não teve a reação ali, não teve nada para revelar, porque ficou presa. Ok? Raios gama já são radiações eletromagnéticas bem pequenininhas, como eu disse, muito voltadas para esterilização, tá? Então, tem muito equipamento que precisa ser esterilizado, que não consegue ou não pode passar por uma autoclave, tá? E na indústria é utilizado o raio gama. Acho que o que é mais famoso, mais comum, é a camisinha, o preservativo. O preservativo é um material estéril, e ele é material estéril por quê? Porque ele passa por uma câmara que tem radiação gama, onde vai eliminar ali todos os micro-organismos, tá bom? Para quem é fã de HQ, de história em quadrinho, também já viu, claro, é fictício, tá? Pelo amor de Deus. Radiação gama foi o que transformou lá o Bruce Banner, né, no Hulk, né? Então, só para curiosidade aí de vocês, ok? Dentro desse espectro visível, né, da luz visível, nós temos as cores. Então, a gente tem aqui do vermelho ao violeta, né, ou do roxo, tudo vai depender daquilo ali, da forma como você chama. Claro, você está vendo aí, azul, anil, né? Gente, eu vou falar para vocês, eu não sei se você também tem o mesmo problema que eu, mas dizem que o homem não enxerga tanta cor. Eu não enxergo mesmo. Para mim, azul é azul. Às vezes eu tenho até confusão do que é verde, que é azul, tá? Não sei se eu sou meio daltônico, mas às vezes eu tenho ali esses azul piscina, verde não sei o quê. Para mim é meio um azul, às vezes é verde, vai variar muito. Então você vai ver aí vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, anil, violeta. Claro, tudo depende de como que você está andando nesse espectro eletromagnético, né? Porque a gente tem um vermelho, vermelhão, né? Mas a gente pode ter um vermelho meio alaranjado. Vermelho meio alaranjado é o quê? É vermelho ou é laranja? Ou é um laranja avermelhado? Tudo depende de que posicionamento que ele está aqui. Cadê aqui? Tudo depende do posicionamento que ele está aqui entre os comprimentos de onda. Então, quanto mais próximo de 700, mais vermelho puro. Quanto mais próximo de 600, mais laranja. Tá? A mesma coisa o amarelo. A gente vai ter um amarelo mais alaranjado, né? Se ele for um amarelo mais próximo de 600, e a gente vai ter um amarelo mais esverdeado, se ele for mais próximo de 550. O verde é a mesma coisa, o verde vai perdendo ou ganhando sua tonalidade, né, de acordo com o tamanho, lembre-se, o tamanho do comprimento de onda. Então, quanto maior for o tamanho de comprimento de onda na luz visível, então a gente está chegando próximo do vermelho. Quanto menor for esse tamanho, a gente está chegando mais próximo do violeta, tá? Então, quantas cores tem o arco-íris? Quero saber se você sabe. 5 cores? 7 cores? Gente, deixa eu te contar um segredo aqui. Infinitas cores. Porque dentro do espectro de 700 a 400 nanômetros, a gente tem uma infinidade de variação de cor. Só que nós, seres humanos, só conseguimos distinguir algumas. Algumas são ali específicas. Vocês já ouviram falar que cachorro, às vezes, enxerga tonalidade de cor diferente da nossa? Também acontece a mesma coisa. A gente não consegue ver, às vezes, a diferença entre dois vermelhos. Para a gente é igual, mas se a gente for ver no comprimento de onda, a diferença, às vezes, é grotesca. Por exemplo, um é 700 nanômetros e o outro é 680. A diferença é grande. A diferença é grande. Quando a gente for avaliar agora a cabine, você vai ver que a gente tem uma diferença grande também das radiações que a cabine emite. Mas a gente não consegue perceber. Tá? Então, são infinitas cores que existem dentro de um arco-íris. Ok? E dentro disso, nós vamos voltar aqui, ó. Acima de 700 nanômetros, qual é a radiação que nós encontramos no espectro eletromagnético? É o infravermelho. Abaixo do 400 nanômetros, qual é a radiação que a gente encontra? O ultravioleta. Ultravioleta. Vocês vão entender porque tudo isso vai fazer sentido, tá? Por que eu tenho que passar por isso daqui? Porque isso daqui é a base, é a padronização do conhecimento para que as coisas possam fluir no momento que é mais difícil, no momento que, entre aspas, é mais complicado. Toda essa base aqui é fundamental para isso, tá? Então, acima do vermelho, infravermelho. E aí, deixa eu te perguntar. Eu enxergo vermelho? É possível eu enxergar a radiação infravermelha? Vamos lá. Não, porque eu só consigo enxergar a luz visível. E luz visível é tudo que compreende 700 a 400 nanômetros. Ok? Eu consigo enxergar ultravioleta? Não, não consigo enxergar. Por quê? Porque o ultravioleta está abaixo de 400. Eu só consigo enxergar aquilo que está entre 700 a 400. Então, eu não enxergo ultravioleta, eu não enxergo infravermelho, eu não enxergo radiação gama, raio-x, eu não enxergo nada a não ser o que está dentro de 700 a 400. Então, eu só enxergo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vocês repararam que eu não tenho preto, nem branco e nem rosa? Quem reparou? Não, olha, sem mentir, hein? Quem mente vai pro inferno. Vocês estão lembrando que mentir é pecado, né? Mentir não tem branco, não tem preto e não tem rosa.
Gente, quando a gente fala do branco, a gente está falando da mistura de todas as luzes, tá? E aí, perceba, luzes, não cores. Porque cores pode ser pigmento, né? Quem aqui, quando criança, brincava na escola de misturar as cores? Quando você misturava as cores, o que que dava? Marrom, né? Dava marrom. Então, a mistura das luzes, de todas as luzes, a gente vai ter branco. Ou, pelo menos, o RGB. Uai, o que aconteceu? Vocês estão rindo aí de mim, né? Vou pegar vocês. Eu vou anotar o nome de quem tá rindo. Vamos lá. Até me perdi. Ah, tá. Né? Você pode ver que a gente tem um RGB, né? Que seria red, vermelho, né? Tradução. G de green. A gente está falando de verde. E a gente está falando de blue. Seria azul. Então a gente pode encontrar nas luzes a cor branca? Pode. Desde que seja a mistura de todas elas. O RGB também dá branco? Dá. Mas aí você vai reparar que o RGB é o quê? O topo, o meio e o final, mais ou menos aqui, da radiação, né? Da luz visível. Então, quando você mistura esses três, você também tem a luz branca. Você pode ver aí. Se você tiver uma lâmpada RGB, ela só é branca porque essas três cores são ligadas ao mesmo tempo. E aí você vê branco. Tá? Então, branco, a luz branca é a mistura de todas as cores, ou talvez ali esse meio a meio aí, né? Entre vermelho, verde e azul. O que é preto, gente? Preto é a ausência da radiação de luz. Então, quando você está olhando para algo preto, quer dizer que a radiação visível não está chegando no seu olho, e por não chegar, tem um buraco, tem um vazio, e o corpo interpreta como preto. Tá? Então, branco é quando todas essas luzes vêm no seu olho, preto é quando luz nenhuma vem para o seu olho, e rosa não tem um comprimento de onda, assim como essas. Rosa é a combinação de vermelho mais violeta. E aí perceba, que legal, né? Eu tenho aqui numa ponta que não encontra com a outra o vermelho e o violeta. Mas se eu jogo as duas luzes juntas, eu tenho o rosa. Tá? E a gente vai falar sobre cabines rosa também. Vocês já viram alguma cabine rosa? Com luz rosa? Agora está sendo febre aí no mercado, muita gente está vendendo. Só esperar um pouquinho que tá passando uma ambulância ou polícia. Dá para vocês ouvirem a sirene? Não. Não? Então tá, então vou continuar. Tem um barulhão aqui. Então, show. Luz visível. Entenderam aqui? Olha só, a gente só consegue ver dentro de 700 a 400 nanômetros. Cor branca é a mistura de todas as luzes. Cor preta é a ausência de todas as luzes. Cor rosa é a mistura do vermelho com o violeta. E é por isso que algumas cabines vão ter uma cor, uma luz ali rosa, e eu vou explicar mais à frente para você qual é a ideia, qual é o fundamento dessa cor rosa e se ela funciona ou se não funciona aí para vocês. Tá bom? Então, vimos aqui a diferença dos tipos de radiação eletromagnética. Nós vimos que existe uma diferença entre elas pelo tamanho do seu comprimento de onda. Quanto menor, né, mais próximo ali do ultravioleta, dos raios X, raios gama. Quanto maior, mais próximo do infravermelho, micro-ondas e as ondas de rádio. Tá bom? Você viu também que esse comprimento de onda que a gente trabalha aqui, de 700 nanômetros, 400 nanômetros, nanômetro é uma medida
que seria algo próximo de 1 metro dividido por 1 bilhão de vezes, ok? E a gente enxerga, como eu disse para vocês, entre 400 e 700 nanômetros. Abaixo disso é ultravioleta, a gente não enxerga. Acima disso é infravermelho, a gente também não enxerga. Tá bom? Deixa eu ver aqui, em relação a isso. E vocês sabem qual é a radiação que a cabine de vocês emite? A radiação de vocês emite radiação de ondas de rádio, emite micro-ondas, emite infravermelho. Eu tô acompanhando aqui a Elaine. Se a Elaine falar que sim, que não, vou parar, hein? A cabine de vocês emite luz visível? Emite. A cabine de vocês emite ultravioleta? Emite. A cabine de vocês emite raio-x? Não. E a cabine de vocês emite raios gama? Emite ou não emite raios gama? Vai, Elaine. Não, gama também não. Então a gente vai se concentrar em luz visível e ultravioleta. Ok? Como eu disse para vocês, a cabine trabalha com a radiação visível, e radiação ultravioleta. Radiação visível. Você viu que a radiação visível vai de 700 nanômetros até 400 nanômetros. Tá? Algumas pessoas dizem que a gente enxerga até 395, 390, mas enfim. Vamos padronizar aqui que a radiação visível é de 700 a 400. Dentro dessa faixa de radiação visível, ou seja, de luz visível, a cabine ela emite uma porção dessa radiação, que é a 405 nanômetros. 405 nanômetros, ok? Então, NN aí para vocês. Na faixa do ultravioleta, a gente sabe que é tudo que é menor. A gente sabe que é tudo que é menor que 400. Eita, minha caneta está dando BO aqui. 400 nanômetros. E menor que 400 nanômetros, na faixa do ultravioleta, nós vamos trabalhar, tá? Ó, botar aqui, ó, ultravioleta. A cabine vai emitir a radiação em 365 nanômetros. Altair, tem cabine que emite 360? Não. 350? Não. 370? Não. É 365 nanômetros, tá? Na luz visível já muda um pouquinho, tá? Vai ter cabine que vai emitir a 395, vai ter cabine a 405 e vai ter cabine a 410. Vai mudar muito? Não, não vai mudar muito. A única coisa que a gente precisa se atentar é que existe diferença entre luz visível e existe diferença entre ultravioleta, no processo de secagem, no tipo de lâmpada, no tipo de intensidade, no tipo de fotoiniciador. Gente, existe uma infinidade de diferenças, tá? Se hoje alguém inventar uma cabine com 360 nanômetros, não vai ter diferença nenhuma, basicamente, do resultado que você vai encontrar em 365, ok? Mas, enfim, foquem que nós trabalhamos exclusivamente com esses dois tipos de radiação e que
com o passar do tempo, cada vez mais nós estamos abandonando o ultravioleta. Já parou para pensar nisso? Por que que agora as cabines estão cada vez mais abandonando? Por que que as cabines estão vindo cada vez mais com uma luz roxa, ao invés daquela luz mais esbranquiçada, né? Antigamente tinha mais, as lâmpadas eram mais brancas, tinha uma iluminação mais clara. Agora elas estão tendo uma iluminação mais arroxada, mais violáceas. Justamente para a gente fugir daquele apelo de que cabine causa câncer. Porque se agora eu tenho uma cabine que não emite mais radiação UV, quem é que vai pegar o pé agora da Nail Design, da manicure? Mas ninguém, né? Ainda assim, é uma radiação, entre aspas, problemática, é uma radiação que os médicos, principalmente oftalmologistas, não gostam, né? Eles chamam de luz azul, que é uma luz que sai dos equipamentos, sai da televisão, sai dos monitores de computador, sai também da cabine, por isso que a gente também não pode ficar olhando para a cabine, né, ali para a lâmpada, enquanto a cabine está ligada, tá? Enfim, a cabine vai trabalhar essencialmente com esses dois tipos de radiação. A gente vai ver que existem gerações de cabine, modelos de cabine, e cabines que vão ter lâmpadas diferentes, e que algumas coisas, né, em relação a essa tecnologia de lâmpada, mudaram nesses, vamos pensar, nesses 40 anos, mais ou menos aí, de alongamento de unhas relacionados a alongamento com gel, tá bom? Então, nessa parte aqui de espectro eletromagnético, show de bola, finalizamos. Agora a gente vai para a parte de fotoiniciadores e de polimerização. Essa aqui já é uma parte mais química, né? Tudo que a gente viu, nós vimos relacionado à física, né? Querendo ou não, luz, radiação é física. Agora a gente vai se aprofundar no que é química, em relação aos ingredientes, ao que tem dentro, né? O que acontece quando a radiação atinge o gel. E a gente vai ver que o gel tem basicamente dois tipos de ingredientes básicos. Eu não tenho como ter um gel se eu não tiver esses dois tipos de ingredientes. Quem é minha aluna, quem já me acompanha, sabe quais são esses dois tipos. Você sabe quais são esses dois tipos? Olha, se eu não tiver um dos dois, já não funciona. Para funcionar, eu tenho que ter os dois. Quais seriam esses dois ingredientes? Isso aí. Ó, a gente tem monômeros e fotoiniciadores. Isso aí, ó, Michele, ó, falando aí, ó. Monômeros e fotoiniciadores. Gente, se eu não tiver monômero, eu não tenho gel. Se eu não tenho fotoiniciador, eu não tenho gel. Não tem como. Porque a reação de fotopolimerização, que é o que acontece no gel, ela depende dos dois, tá? Eu sei que às vezes vocês ficam confusos, perguntam, mas não tem polímero, Taína? Eu sempre ouço falar de polímero, geopolímero isso, geopolímero aquilo. Gente, polímero é o resultado da polimerização. É aquilo que você encontra por fim. É igual um bolo. Qual é o resultado de você misturar todos os ingredientes do bolo e levar para assar? É o bolo, não é? Tu bota bolo antes do bolo? Tu tá misturando lá o leite, o trigo. A Elaine até achou estranho assim. Mas pensa aí, Elaine. Tu pega o ovo, o trigo, o açúcar, fermento e joga um pedaço de bolo dentro daquela mistura para levar a passar? Não. Por quê? Porque o resultado da mistura dos ingredientes com o assamento, como é que fala? Com o cozimento, né? com levar ao forno, vai me gerar o bolo. Ok? No gel, vale-se do mesmo princípio. A gente pode botar polímeros no gel? Pode. Mas ele não faz parte da reação. Ele vai estar ali para dar corpo, para gerar mais estrutura final. Tá? Às vezes até mais para aumentar a viscosidade do produto.
Você já ouviu falar em poligel? Poligel é um gel onde adicionamos mais polímero e ao invés dele ser autonivelante, agora ele é mais viscoso. Esse polímero que eu estou adicionando, ele faz parte da reação de polimerização? Não, ele está ali para preencher espaço, para gerar mais viscosidade, para deixar o produto mais durinho. Mas na hora que eu jogar radiação, ele vai ficar igual o boneco de posto. Olha ali, paradinha dele, né? No máximo mexe um bracinho, mexe o outro, mas ele não interage com ninguém. Ele só está ali para preencher espaço, tá? Quem vai reagir na fotopolimerização são os monômeros, os fotoiniciadores e a radiação. Por isso que se chama fotopolimerização. Então, na fotopolimerização, fotopolimerização, nós vamos ter, basicamente, monômeros, mais fotoiniciadores, mais radiação, igual a polímeros. É assim que funciona. E tudo que for gel vai obedecer a esse princípio. Esmalte em gel é um tipo de gel? É. Então eu tenho que ter monômero, fotoiniciador e radiação para ele secar. O ponto é que o esmalte em gel é um gel com pigmento. Mas a estrutura dele é monômero, fotoiniciador. Top coat é um tipo de gel? É. Só que ele é um gel focado para acabamento. Gel base é um tipo de gel? É. É um gel focado para adesivação. Vamos lá. Poligel é um tipo de gel? É. Só que é um gel muito viscoso, além do normal, né? Vamos colocar aqui entre aspas, que a gente utiliza. Ponto. Mas todos partem do mesmo princípio. Tem que ter monômero, tem que ter fotoiniciador, porque na hora que a radiação vir, ele vai reagir e vai secar, tá? Então a gente tem esses pontos aqui. E os fotoiniciadores, assim como os monômeros, cada um tem um tipo diferente, tá? Nós vamos ter aqui monômeros diferentes, tá? Então existem monômeros que são focados para adesivação, existem monômeros focados para construção. Por exemplo, você ouviu falar já em ácido metacrílico? Em primer ácido? Primer ácido é feito basicamente de ácido metacrílico. Ácido metacrílico é um monômero. É um monômero de adesivação, tá? O EMA é um monômero que aí acredito que vocês devem conhecer, ouviram falar, que é um monômero extremamente alergênico. Ele é ambíguo, né? O bivalente, vamos melhorar assim, ele é bivalente. Ele tanto ajuda na adesivação quanto ajuda na construção. BGMA é um produto de adesivação, mas ainda assim é monômero. HPMA é um monômero de construção, ajuda também na adesivação, mas todos são monômeros. E tudo vai depender do que eu quero. Qual é a escolha que eu quero? Eu quero um produto mais viscoso? Eu vou escolher, então, produtos monômeros maiores, com cadeias carbônicas maiores. Ah, não, eu quero um produto que seja mais fluido, escorra mais, então eu vou focar em produtos monômeros pequenininhos. A gente vem na questão também dos oligômeros. O oligômeros, ele é um intermediário do monômero e do polímero. Ele é como se fosse uma polimerização interrompida, sabe? Eu não vou criar um polímero grande, eu vou criar um pequenininho. Eu vou chamar ele de oligômero. Então, normalmente, os oligômeros vão muito nos esmaltes em gel. Só que aí a melhor coisa que você faz é ignorar o oligômero e tratar ele como monômero, porque ele vai funcionar exatamente como monômero, tá bom? Dentro desses produtos, a gente viu também tem os fotoiniciadores.
Os fotoiniciadores, nós temos três tipos. Três tipos dos que nós utilizamos, tá bom? Porque existe uma infinidade de fotoiniciador. Nós temos os fotoiniciadores exclusivos de radiação ultravioleta. Nós temos fotoiniciadores exclusivos de radiação visível, né, o nosso famoso luz, e nós temos os fotoiniciadores que são mistos. Se você jogar radiação UV, ele vai secar. Se você jogar radiação visível, ele vai secar. No caso do exclusivo UV, adivinha só. Vamos lá, Elaine. Imagina só, eu tenho fotoiniciador exclusivo UV. Se eu jogo radiação de luz, uma radiação visível, ele vai secar? Não, porque ele é exclusivo para UV. A mesma coisa são os exclusivos para radiação visível. Se eu jogar radiação UV, ele não vai secar, porque ele é exclusivo para reagir com radiação visível. Radiação visível, tá? Lembra do comprimento de onda? Qual é o comprimento de onda que nós trabalhamos no UV? Qual que é o número? 365 nanômetros. E qual que é o comprimento de onda que nós usamos para radiação visível? Qual que é o violeta? Qual que é o número do violeta? 405 nanômetros, tá? Então nós temos aí, ó, uma infinidade de combinação, uma infinidade de misturas em que a gente pode ter resultados também infinitos, e tudo vai depender do que o formulador, do que a indústria, a marca gostaria de oferecer para o profissional, tá bom? Então nós vimos essa parte aqui da necessidade de dois ingredientes básicos. Nós vimos que não existe gel sem esses dois tipos de ingredientes, sem essas duas famílias, né? Você viu que o fotoiniciador é uma molécula específica que a gente adiciona no gel, que vai reagir com a radiação, e aí que ele vai iniciar a polimerização. Sem fotoiniciador, não tem secagem, não tem fotopolimerização, independente do tempo que você colocar ele na cabine. Então, se eu tenho pouco fotoiniciador, ou se eu não tenho fotoiniciador ali, esquece. Não vou ter secagem, tá? Pode ter o que for, é a mesma coisa. Pega o líquido monômero do sistema acrílico, coloca na cabine, vai secar? Não seca. Pega o esmalte tradicional, que não tem que não tem fotoiniciador. O esmalte tradicional não tem fotoiniciador. Vai secar? Não vai secar, tá? Então, a ideia é, se eu tenho fotoiniciador com monômero, se receber a radiação certa, ele seca. Senão, não seca. E aí a gente entra agora no entendimento de como funciona essa polimerização, né? Porque eu falo muito, vai reagir. Mas reage como? Funciona como? Seca como? Sai desse processo como? Então, vamos entender. A reação de secagem, essa reação de fotopolimerização, tá? Fotopolimerização é chamada de reação radicalar. Alguém já ouviu falar em radical livre? Radical livre está muito relacionado, olha só a loucura, o fiozinho que a gente vai puxar e que vai fazer sentido lá para o meio, para o final da aula. Radiação livre tem a ver com envelhecimento. Vocês já ouviram falar nisso? Eu preciso comer antioxidantes, eu preciso comer produtos que vão eliminar radicais livres do meu corpo para eu evitar envelhecimento. É um fato. É um fato. No sistema de fotopolimerização, eu também preciso desses radicais livres, tá? Então eu tenho aqui, ó, radicais livres. Mas Altair, acabou de falar que era só dois ingredientes. Você falou que era só monômero e fotoiniciador. De onde você está tirando, então, esse radical livre? Vamos lá. Para eu fazer a minha fotopolimerização, eu preciso de três componentes.
Eu preciso de monômero, eu preciso de fotoiniciador e eu preciso de radiação. Correto? E a radiação certa. Não adianta eu botar do lado do meu radinho, ouvir música e o gel ali do lado não vai secar. Porque a radiação, ondas de rádio, não funciona. O que vai funcionar é radiação visível em 405 ou radiação ultravioleta em 365. Então, eu preciso desses 3 pontos. O que acontece aqui? Vamos desenhar aqui. Ó. Eu tenho um dedinho. Eu tenho um dedinho aqui. Gente, liberdade artística, tá? Não me julguem pelo meu desenho. Ó, você botou aqui um gel em cima e você vai levar para cabine. Olha só minha cabine, ó. Tem até o cronômetro aqui. Vamos lá, vou botar os LEDzinhos aqui, ó, bonitinho para vocês. E ela tem fundo também de cabine. Olha só o que acontece. Você botou o gelzinho na unha da sua cliente vai botar o dedinho, a mãozinha dela na cabine, correto? Então vem a radiação e vai estimular aquela secagem. Então, é o seguinte, eu tenho aqui a radiação, e eu tenho aqui fotoiniciadores. Eu tenho aqui, ó, fotoiniciadores no meu gel, tá? E eu também tenho monômeros nesse meu gel. Quando a radiação estimula, toca, encontra o fotoiniciador se divide ao meio. Então, de um lado, eu tenho um pedaço do fotoiniciador e, de outro lado, eu tenho um outro pedaço de fotoiniciador. É assim que funciona a reação radicalar. É como se eu fosse pegar uma pizza, divido ali no meio e eu tenho 2 produtos diferentes agora. Adivinha só qual que é o nome agora desses pedaços? Radicais livres, tá? E esses produtos são altamente reativos. Eles precisam se estabilizar. Como que eles vão se estabilizar? Quando eles se encontrarem de novo. Porque eles, através de uma energia diferente, que foi a energia entregue pela radiação, eles se quebraram, se partiram, separaram o casalzinho, tá? Então imagina aí, um casalzinho bem unido, foi separado, e eles precisam voltar para esse relacionamento aqui, eles precisam juntar. Só que a diferença aqui, eles são aquelas pessoas que não têm paciência. Acabou de separar, já quer namorar, mas você sabe que ela ama a outra, não tem? Sabe que ela ama lá aquele... Vocês estão rindo, né, Anne? A Anne tá rindo, a Elaine também tá rindo, tá a Maria Souza tá rindo também. Então, vocês conhecem algum casal, ou vocês fazem parte desse casal aí, né? E é o quê? O casal tá juntinho, bonitinho, vem alguma coisa, encontrou uma mensagem ali, no WhatsApp, viu alguma coisa que não devia, ou só ficou irritado, se separou. Só que vocês se amam, querem voltar. O radical livre, que vem do fotoiniciador, é a mesma coisa. Ele quer voltar a se estabilizar. Só que ele não tem paciência. Aí o que ele faz? Encontra a primeira pessoa no caminho e se une a ela. E é isso que vai acontecer na fotopolimerização. Esse radical livre que foi dividido aqui, né, esse fotoiniciador que foi dividido em um radical livre, ele vai se encontrar com um monômero, porque está cheio de monômero ali. Dessa união, ele vai se estabilizar? Não, porque ele ama o parceirinho dele. Ele quer o parceirinho dele. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai continuar procurando. Só que o que ele faz agora? Ele separa
Não. É ele, o outro e mais um. Então ele acaba encontrando. Eita. Ele acaba encontrando outro monômero. Tá? E aí a reação de polimerização acontece. Por quê? No momento em que o fotoiniciador se divide, ele começa a se juntar com os monômeros, vai formando essa cadeia gigante, até que ele vai lá e dá de encontro com a outra cara metade dele que foi separada. A partir disso, é que a reação para. Tá? Nesse caso, gente, não seria um trisal, porque trisal a gente está falando de 3. Nesse caso, seria uma coisa bem feia, que eu não posso falar aqui, que não convém. Mas é muita gente envolvida nessa relação, né? É uma coisa muito feia. É um caminho muito grande, né? É um polisal, isso aí, a Ana é maravilhosa, é um polisal. Então, tem um polímero, vem do polisal, tá? Porque a radiação foi lá, separou ele, e aí ele vai querer se estabilizar, e ele só vai parar quando encontrar lá a outra cara metade dele. Só que nisso, o que aconteceu? Ele conheceu o bairro inteiro, conheceu a cidade inteira, e está todo mundo fazendo parte desse relacionamento aqui. Ok? Então é assim que funciona a polimerização. A polimerização precisa da radiação que vai estimular o fotoiniciador. Foto, que tem a ver com luz, iniciador, que inicia. Vocês já pararam para ver também esse nome? Olha, ele precisa da luz para iniciar. Então, essa luz não estimula o monômero. Essa luz estimula exclusivamente o fotoiniciador. Então, sabendo disso, a radiação que eu escolho é dependente do monômero ou a radiação que eu escolho é dependente do fotoiniciador? Eu tenho que pensar, olha, qual radiação que eu vou usar? Eu vou usar uma específica para o meu monômero ou uma radiação específica para o meu fotoiniciador? Eu vou ter ali uma radiação específica para o meu fotoiniciador. É sempre o meu fotoiniciador que vai mandar essa reação. Aí perguntaram, tá, mas e se eu tirar a mão da cabine? Lembra? A radiação estimula o fotoiniciador a trabalhar. Se eu tiro a radiação, esse estímulo não acontece. Então a reação é lentificada ou ela para, mas ela não estabiliza. Então, toda vez que eu coloco ali a mão na cabine, eu estou estimulando. Se eu tirar, o estímulo da reação para. Não quer dizer que eu fiz a polimerização completa. Não quer dizer que toda a reação que tinha que acontecer, aconteceu. Não. Se eu tiro a radiação, ele é lentificado. Ele é diminuído e aí eu tenho uma reação incompleta. Nisso vai me sobrar vários monômeros, e monômero sobrando é indicativo de alergia. Por isso que a gente precisa aprender a secar o produto. E eu vou ensinar aqui nesse treinamento para vocês a melhor forma de secar, como você pode adaptar isso para molde F1, para molde russo, porque acredito que é uma das técnicas mais populares que tem hoje para alongamento de unha e é uma das técnicas mais mal ensinadas que eu tenho visto. Não é uma técnica simples, molde F1, tá? Eu sei que a maioria das pessoas vendem como uma técnica simples, não é. Não é para pessoas sem experiência. A pessoa precisa entender o mínimo de química e física e você vai entender. No final de sala você vai falar assim, meu Deus, como que eu trabalho com molde F1 e eu não sabia disso? Meu Deus, como que as pessoas usam molde F1, molde russo e não têm a menor ideia do que estão fazendo? Vocês vão entender isso até o final da aula, tá bom? Então, a gente vai entender sobre isso. O importante é que vocês já pegaram aqui como funciona a polimerização, tá? Então, eu tenho fotoiniciador, sem fotoiniciador não tem como eu ter reação. A radiação é específica para o meu fotoiniciador. Se eu tiro a radiação, aquela reação vai acontecer lentificada ou ela vai parar, tá bom? E a gente vem para um outro ponto muito importante aqui. Vou até diminuir para não perder essa anotação aqui. Cadê aqui? Redimensionar. A gente vem para um outro ponto importante aqui quando a gente está falando sobre secagem. Vocês viram que até agora eu não falei sobre tempo de secagem?
Aí eu vou te fazer uma pergunta simples. Tempo de secagem é ou não é importante? O que vocês aprenderam aí no mercado? Que tempo de cabine, tempo de secagem é importante demais, né? A Dariane falando aqui. E se eu falar para você, Clélia, olha que nome diferente, Jéssica, se eu falar para vocês que tempo de cabine não é tão importante assim. Tempo de cabine, na verdade, não deveria nem ser algo tão importante para a gente se basear na hora da secagem. Por que que não? Porque tempo de cabine é o resultado do cálculo de secagem. Não entendeu, né? Vou te explicar aqui. Tá? Vamos lá. Sempre que eu vou secar um gel, eu não penso em tempo. Existe uma fórmula para secagem do gel. A fórmula de secagem do gel é, vamos lá, é matemática, hein? Quem era bom em matemática na escola? Vamos pensar. Ó, a fórmula para secagem do gel, ela envolve intensidade, ela envolve quantidade de produto, aí ela envolve produto. E por fim, neste cálculo, eu vou ter o meu tempo. Então, sempre que eu vou pensar em secar o meu produto, sempre que eu vou desenvolver um produto dentro da indústria, eu preciso focar em qual é a intensidade que a minha cabine emite, qual é a quantidade de produto que vai ser utilizado e que tipo de produto que eu estou usando. Então, a fórmula seria quantidade dividido por intensidade. Tá dando um probleminha na minha caneta aqui. Intensidade vezes o tipo de produto. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Tipo de produto. E isso vai me dar o tempo de secagem. Tá? Então vamos lá. Para quem, se você é boa de matemática, você já matou o que significa isso aqui. Se você não é boa, dona Elaine, a gente vai pegar, tá? Você é boa de matemática, Elaine? Mais ou menos? Vamos lá. Então, vou pegar aqui na Kathleen Mellon. Você é boa de matemática, Kathleen? Quem que é boa de matemática aqui? Regi. Ó, a Nath Macário, você é boa de matemática? Ah, gente, vocês vão me pegar, hein? Mas não tem problema, eu vou ensinar para vocês agora. Esse tipo de produto é um valor fixo. Então, poligel, gel autonivelante, vamos pensar aqui, gel controle, que não é nem o autonivelante e nem o poligel, esmalte em gel, né? Esse daqui, tipo de produto, ele tem um número fixo. E vai mudar só de acordo com o produto que você está trabalhando, tá? Só com o produto que você está trabalhando. Então, o número que vai sair daqui para um esmalte é diferente de um poligel, tá bom? Mas eu não tenho como mexer, porque é específico para aquele produto. Quantidade. Sempre que eu aumento quantidade de produto, sempre que eu aumento quantidade de produto, automaticamente eu preciso aumentar o tempo. Mas isso não é uma verdade completa. E sempre que eu aumento a minha intensidade da radiação, eu diminuo o meu tempo. É inversamente proporcional. Do mesmo jeito, então, que se eu diminuir a quantidade, eu diminuo o tempo.
Se eu diminuo a intensidade, eu aumento o tempo. Então, perceba, tudo que está debaixo da fração me dá o resultado inverso do que está em cima. Tá? Então, quanto mais quantidade, mais tempo. Ah, mas a intensidade está embaixo. Então, quanto mais intensidade, menos tempo. Quanto menos intensidade, mais tempo. Mas isso aqui não é uma fórmula exata. Por quê? Existem alguns trechos que isso daqui não funciona. Por exemplo, quando a gente está falando sobre quantidade, vou quebrar o galho de vocês, hein? Vou apagar esse aqui e vou jogar esse daqui aqui para cima. Vamos lá. Sempre que a gente está falando sobre quantidade, a gente tem um princípio básico sobre o processo de secagem. Imagina aqui, ó. Estou desenhando o dedinho de novo. Licença artística. Não peguem no meu pé. Mas imagina só. A secagem acontece de cima para baixo, de baixo para cima, ou tudo ao mesmo tempo quando se trata de gel? Vamos lá, Anne Santos. A secagem do gel acontece de cima para baixo, de baixo para cima, ou tudo ao mesmo tempo? Perfeito. É isso aí, Elaine. A secagem acontece de cima para baixo. Por que a secagem acontece de cima para baixo? Porque a radiação vem de cima para baixo. Então, onde ela vai estimulando o fotoiniciador, a reação vai acontecendo. Sabendo disso, o que eu tenho de resultado numa polimerização? É um produto mais mole ou um produto mais duro? Um produto mais duro. Só que quanto mais duro esse produto for, menor é a secagem. É só você pensar que você está correndo na praia. Você está correndo na praia e você está no calçadão. Tem alguma coisa ali interagindo com o teu pé? A não ser o seu pé e a calçada? Não. No máximo ar, no máximo vento. Mas você está livre para correr. Se você for para a areia já vai envolvendo o seu pé. E já vai dificultando a velocidade que você alcança. E aí você já vai começando a frear. Se você for um pouquinho para dentro da água, a água ali, já na altura do tornozelo, vai te dificultar ainda mais. E se você entrar com a água no joelho, você não consegue correr. Correto? Então, quanto mais dureza eu tiver, pior vai ser a minha secagem. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma quantidade significativa de produto, vamos pensar aqui, ó. Vou fazer melhor, vou fazer só um quadrado aqui. Pronto. Se eu tenho uma quantidade significativa de produto, a radiação vai vir, ela vai estimular, só que no momento em que ela vai estimulando, ela vem endurecendo, e quanto mais duro fica, mais difícil fica da radiação continuar a entrar. Então, aqui em cima seria bastante radiação, mas aqui no meio eu já tenho uma radiação mais fraca, que vai endurecendo, não tanto quanto de cima, e vai impedindo ainda mais a entrada dessa radiação. Ou seja, toda essa parte aqui vai ficar cru. Então, se eu aumento muito a quantidade, eu nem preciso dessa fórmula. Não vai secar. Não vai secar. Tá? A mesma coisa acontece com um processo parecido, que é quando eu não tenho uma boa intensidade de cabine. Se eu tenho uma radiação fraca, ela já vem endurecendo a parte de cima, e qualquer coisa que eu coloque, né, qualquer tempo de exposição já é o suficiente para essa parte de cima estar mais dura e não deixar entrar mais radiação, ou seja, toda essa parte de cima fica
toda essa parte de baixo fica crua. Então, o gel seca sempre de cima para baixo. Quanto mais produto eu coloco, mais difícil essa radiação de entrar. Por isso que a gente não tem uma secagem boa. Alguém já fez isso? De exagerou um pouquinho na quantidade, e quando foi fazer a manutenção, viu que o gel estava agarrando na broca, entupia a broca, que deu descolamento, principalmente na região central. Porque aqui na região central é onde tem mais descolamento por má polimerização. Porque a região central é onde tem o pico, é onde eu tenho ali o ápice, né? Ali onde eu tenho uma estruturação para o meu alongamento. E é por isso que o centro é a região onde mais sofre com má secagem. Tá? Então, se eu tenho muito produto, essa radiação não vai conseguir entrar. E se a minha radiação for fraca, essa radiação também não vai entrar. Aí eu te pergunto, adianta eu aumentar tempo de cabine? Não adianta. Por quê? Mais tempo eu coloco, mais essa parte de cima vai endurecer. E quanto mais essa parte de cima endurece, mais difícil fica da radiação entrar. E a gente vem para um processo que é clássico para vocês, quando a gente fala de esmaltação em gel, mas que vocês não prestam atenção muito quando é alongamento. Alguém aqui já teve a oportunidade e o desprazer de uma cliente colocar a mão ali com esmalte em gel na cabine, tirar e depois retornar? Teve uma boa secagem? Não. Por que não teve uma boa secagem? Ah, eu tenho, mas ela tirou e depois colocou. Ficou o mesmo tempo. Por que não secou? Não secou. Por quê? Você começou a polimerizar, interrompeu essa polimerização, essa camada de cima secou, seja pela própria polimerização, assim como pelo próprio resfriamento. Então, essa parte de cima ficou mais dura, e quando você retorna, devido a estar mais duro pelo início da polimerização, que aconteceu só na parte de cima, por estar mais duro, porque esfriou, e por ainda ter o agravante do pigmento, essa radiação que você vai colocar agora de novo, não vai entrar. Adianta você colocar 2, 3 minutos a mais? Não, porque essa película cada vez mais vai ficar mais dura. Ela vai impedir ainda mais a entrada da radiação. Adianta você botar 5 minutos? 10 minutos? Não. Então, tempo de cabine não é importante. O que é importante é quantidade e intensidade da radiação. Aí sim eu vou pensar em obedecer o tempo que o meu fabricante está mandando. Mas se eu não tenho se eu não trabalho com a quantidade ideal, se eu não sei qual é o tipo de cabine, intensidade adequada, não faz nem sentido. Eu estou perdido. Totalmente perdido em utilizar um tempo de cabine. Quantas vezes vocês já não trabalharam com o mesmo produto, a mesma quantidade de aplicação, e porque você trocou de cabine não secou? Não secou por quê? Porque a cabine estava com baixa intensidade. Então a gente tem aí esses dois, né? Essas duas variáveis como um problema a ser observado mais do que tempo de cabine. Tempo de cabine é interessante? É interessante. Eu vou obedecer o tempo de cabine? Na maioria das vezes, sim. Mas se eu não tenho um esmero, se eu não tenho um cuidado em relação à quantidade de produto e saber qual tipo de equipamento eu tenho em mãos para secagem, eu posso botar 10 minutos, não vai secar. Se eu fico fazendo pausas no meu atendimento, toda hora tira e coloca, não vai secar. Mais à frente eu vou mostrar para vocês um gráfico relacionado a isso, tá? Vamos lá. Então, nós vimos aqui, ó, como o fotoiniciador reage. Vocês viram que ele se divide ao meio, forma os radicais livres, né? São os radicais livres que começam a reação. Se eu interrompo a radiação, essa secagem vai ficar lentificada ou ela para, que é uma coisa que a gente não deve fazer, porque vai sobrar monômero, e esses monômeros livres vão me dar reação, vão me gerar ali uma alergia futuramente, né? Você viu aqui a questão sobre o tempo de cabine. Tempo de cabine é interessante, mas ele não é assim tão importante se eu ignorar quantidade e intensidade de cabine, tá bom?
E aqui eu queria apresentar para vocês os principais fotoiniciadores. Porque a gente fala de fotoiniciador e as pessoas às vezes não têm nem ideia o que é esse produto dentro da composição, né? Nós temos aqui o TPO, TPOL, BAPO, TMO e o hidroxicloroxilfenilcetônio. Eu prefiro falar ele grandão do que falar a sigla, que eu acho que a sigla é mais complicada do que falar ele grandão, né? HCPK. Parece que eu estou fazendo beatbox, né? Fazendo aqueles negócios diferentes com a boca. Então, a gente tem um TPO, tem um TPOL, BAPO, TMO e o HCPK, tá? O TPO, você já sabe, foi proibido tanto na Europa quanto no Brasil, né? E era esse nomezinho que você ia encontrar ali dentro do produto, no rótulo ali, tá? Nós vimos também que um dos grandes solucionadores desse problema da proibição do TPO era o TPOL, né? Ele foi vendido como um grande substituto, algo muito essencial, mas lá na frente eu vou ensinar para vocês que esse foi, eu acho que, uma das maiores enganações dos últimos anos quando a gente fala sobre produto químico. Acho que a gente tem de primeiro que o TPO é perigoso, acho que essa é a maior enganação que teve, e que o TPOL é um bom substituto, tá? Depois nós temos o BAPO, nós temos também o TNO e nós temos o HCPK, tá? E olha só que legal. Todos esses daqui são produtos bivalentes. Eles secam tanto em radiação UV quanto em radiação visível, tá? Já esse outro aqui, o HCPK, ele é um ingrediente que vai secar somente na radiação UV. Não adianta você colocar radiação visível que ele não vai secar. Não é à toa que ele era o principal fotoiniciador, ó, numa época aí tão distante, lá talvez década de 80, era um dos fotoiniciadores mais utilizados, porque ele só secava na radiação UV, e a gente vai ver aí sobre modelos de cabine, tá bom? Então, esses são os principais, se vocês quiserem tirar print, é interessante para vocês também fazerem a pesquisa e entender que tipo de cabine é interessante vocês utilizarem de acordo com o fotoiniciador que tem dentro do produto de vocês, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui os fotoiniciadores. Vocês viram que quando uma cura, quando uma polimerização não é completa, a gente tem monômeros livres. E por que o monômero livre é um problema quando a gente fala de desenvolvimento de alergia? Porque quando você está ali fazendo a sua polimerização, o que acontece, gente? Se eu paro, alguns ingredientes vão ficar livres, vai ficar cremosinho por dentro, vai ficar mal seco. Esse produto vai atravessar a unha e encostar no leito? Se eu não fizer uma boa secagem? Não. Esse produto não atravessa a placa ungueal. Ele não toca no leito. Você já viu? É muito raro. Alguém com alergia com reação no leito? É muito difícil. Porque não tem. O produto não atravessa a placa ungueal. O produto, ele, na verdade, ele sai e entra em contato com a borda da unha. A borda periungueal. Então você vai ver que as reações se concentram onde? Na margem da unha, na região da pele, ok? E isso acontece principalmente quando a gente está falando de má secagem. Eu sei que vocês aprenderam que o principal vilão da alergia é deixar o produto tocar na pele. Mas quem desenvolveu alergia hoje, e com certeza aprendeu que não pode tocar o produto na pele, não deixou o produto tocar na pele. Então, como que ele desenvolveu alergia? Se nunca deixou o produto tocar na pele. Ou se deixava, ia lá e limpava rapidinho. Porque não fazia uma boa secagem. E quando você não faz uma boa secagem, ao invés do produto estar tocando ali 1, 2, 3 segundos, 1 minuto e você vai lá e limpar, não. Esse produto fica tocando a sua pele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, até fazer ali a manutenção e você adivinha só. Vai
novamente fazer uma má polimerização e vai estimulando a sua cliente ou vai estimulando você a desenvolver alergia. Não tem como não desenvolver alergia se toda hora você está estimulando que ela aconteça. Quer ver outra coisa que eu fico de cara, assustado? É sempre que eu ouço uma instrutora falando para uma iniciante que ela precisa treinar nela mesma. A profissional treinar nela mesma para ela aprender. Gente, desde quando isso é algo que realmente vai fazer com que você melhore? Você atende alguém com a mão virada assim para você? Tu não atende. Tu atende só usando uma mão? Você não atende. Você sabe de fato secar o produto? Tu não aprendeu. Porque se você tivesse aprendido, você não estaria aqui nessa aula, aprendendo. Então você está utilizando em excesso o produto, fazendo vários e várias vezes o produto, está tendo ali um contato desnecessário, além do que deveria. Tá? Você não sabe secar o produto, e no final das contas, o que você está fazendo? Se estimulando a desenvolver alergia. E aí a gente vê um monte de profissional com 6, 8 meses com alergia ao produto. Por quê? Porque não sabe secar, exagera ali nos testes e acaba nem tendo bom resultado e nem tendo ali uma perpetuidade de atendimento. Eu falo muito, 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 que vocês não têm que focar em fazer unha bonita. Eu sei que unha bonita vende. Eu sei que unha bonita é importante. Mas se você não pode trabalhar, adianta você saber fazer unha bonita? Do que adianta? Ah, eu sei fazer. Tá, então faz aí. Ah, eu não posso, eu tenho alergia. Não adianta nada. Então você tem que focar em perpetuidade de atendimento. E a partir disso você vai, em algum momento, fazer uma unha bonita. Porque você vai fazer tantas vezes, você vai ter tanta experiência que vai sair a unha bonita. Mas se eu sou forçado a não trabalhar, a me aposentar, como é que eu vou fazer uma unha bonita? Pois é, isso é importante para que vocês entendam que tocar o produto na pele é algo perigoso? É, mas se você for lá limpar e tirar, é muito mais tranquilo do que você não saber secar o produto, tá? Então, monômero livre, produto mal seco, é basicamente desenvolvimento de alergia, tá bom? Mais para frente a gente vai ver algumas consequências por não secar o gel da forma correta, como descolamento, o aumento, neste caso aí, o aumento nesse caso das alergias, né? E eu vou passar algumas orientações para vocês também, para que vocês aprendam não só a secar o produto da forma correta, como ter a certeza que o produto, ó, tá bem seco, tá bom? Gente, vocês estão gostando da aula? Está fazendo sentido para vocês? Vocês já tiveram alguma sacada, alguma coisa assim? Ixi, meu Deus, estou fazendo besteira aí e já tenho que começar a fazer alguma coisa aí para melhorar. Tá fazendo sentido? Que legal, maravilhosa, que legal. Por isso que eu falo para vocês que secar o produto não é só secar, você precisa entender o que está fazendo. Você precisa entender as consequências diretas da polimerização incompleta. Você precisa entender que, às vezes, o descolamento precoce, a falta de durabilidade tem a ver com a secagem. Eu vejo, sabe o quê? Muitas vezes, problema de durabilidade com esmaltação em gel diretamente relacionado com a má secagem. A pessoa não sabe secar porque na cabecinha dela ela acha que é só 60 segundos e tá tudo bem. Que é só passar ali o esmalte e tá tudo bem. E não tá. Tem tudo isso aí envolvido para vocês, né? Então, a partir disso, agora a gente precisa estudar as cabines, né? Entender mais como funciona, como foi essa transformação das cabines, para que a gente possa, entendendo como elas funcionam, saber como secar o produto, né? Primeiro de tudo, alguém aí já viu essa cabine? Alguém já utilizou esse modelo de cabine? A Anne já usou, né? Esse, Anne, é o primeiro tipo de cabine desenvolvido. A gente chamava esse tipo de cabine forninho. Por que forninho? Porque era uma cabine que esquentava. Não esquentava o gel em si, mas era quentinho por dentro. E as pessoas chamavam aquilo de forninho. Elas são basicamente feitas de lâmpadas fluorescentes. Fluorescentes. Tá? Você pode ver, né, esses tipos de lâmpadas aqui. E normalmente elas tinham lá, era 9 watts, tinha, se não me engano, era de 9 em 9, ou era de 8 em 8, não lembro mais, né? 18 watts e tal, enfim. E
De vez em quando você tinha que também trocar essas lâmpadas, né? Nas cabines LEDs a gente não tem essa possibilidade, a gente não tem nem lugar específico que possa fazer manutenção das cabines, né? Antigamente era mais fácil, mas não quer dizer que antigamente era melhor, tá bom? Então, a primeira geração de cabines eram feitas com lâmpadas fluorescentes. Qual que era a radiação que essa lâmpada emitia? Vamos ver se vocês estão atentos aí. Ó, Carla Priscila falando aí, ó, 2012, meu Deus. Isso aí, Jéssica. A radiação que essas lâmpadas emitiam é a radiação UV, ultravioleta. Qual é o comprimento de onda dessa radiação ultravioleta? 365 nanômetros, tá bom? Essencialmente, vou falar para vocês, essa era uma cabine que não deveria mostrar cor. Mas você pode ver que ela é um pouco azulada, que ela é um pouco esbranquiçada. Por que que ainda assim existia cor, mesmo sabendo que a principal radiação que essa lâmpada emitia era a ultravioleta, que a gente não enxerga? Quando a gente fala de lâmpada ultravioleta, independente do tipo, a grande maioria delas precisa ter o que a gente chama de luz de guia. O que é luz de guia? Eu preciso saber se essa lâmpada está ligada. Então, ou no filtro dela, como é o caso aqui dessa lâmpada dessa lâmpada fluorescente, o filtro dela, essa camada dela ali que cobre o vidro, precisa liberar um pouco de radiação visível para você saber que ela está ligada ou não. Senão você nunca ia saber se ela estava ligada. Tá? Então ela tem essa característica aí de uma luz esbranquiçada, levemente azulada, por conta desse filtro que recobre o vidro, ou que está internamente, na verdade, né? Que está internamente ali nesse vidro, protegendo para que seja tanto emitido uma radiação mais focada em ultravioleta, em 365, assim como deixar escapar um pouco da radiação visível para você ter certeza que essa lâmpada está ligada. E adivinha só, se eu falo de uma geração de cabine que essencialmente trabalha com ultravioleta, ela também vai trabalhar com géis que tenham fotoiniciadores que reajam com ultravioleta. E nessa época, no início, a gente tinha outros tipos de fotoiniciadores. Não tinha tantos fotoiniciadores como esses daqui que a gente viu aqui, tá? A gente tinha mais o HCPK, tá? Era o mais comum deles. Nessa época aí, lá de 1900 lá vai bolinha, tá? Então essa foi a primeira geração de cabines. Veio então a primeira geração de cabines LED. E aí eu te pergunto, qual é a radiação que essa cabine emite? Nós vimos que a cabine forninho emite radiação ultravioleta. Qual é a radiação que essa cabine emite agora? Essa outra geração aqui? É isso aí, Maria Fernanda. Ela emite radiação visível. Por que eu estou falando que é visível? Porque LED não é radiação. LED é lâmpada. Às vezes as pessoas falam que a radiação é LED. Ah, é radiação LED. Não. LED é lâmpada. Do mesmo jeito que a outra, a lâmpada era fluorescente. Não existe radiação fluorescente. É radiação UV que ela emite. Ou é radiação LED, ou é radiação qualquer outra coisa que a gente já viu. Mas é radiação uma dessas daí. E vocês viram que a gente só trabalha aqui com dois tipos. Ou é ultravioleta, ou é visível no espectro violeta. Qual é o comprimento de onda? 405 nanômetros. Então, a lâmpada é uma lâmpada LED, ok? A radiação é visível e aqui a gente começa a ter um contraponto. O que acontece? Inicialmente, a gente só trabalhava com LEDs UV. Talvez se você é mais tempo aí no mercado, você já ouviu falar nisso, né? Ah, eu tenho um gel UV e eu tenho um gel LED. Por quê?
porque um só secava bem na cabine UV e o outro só secava na cabine LED. Justamente porque cada um tinha um tipo de fotoiniciador específico. Então, se eu pegasse o gel LED e colocasse ali numa cabine forninho, ele não ia secar direito. Se eu pegasse um gel UV e colocasse na cabine LED, não ia secar direito. Então, isso impossibilitava as profissionais de terem vários tipos de LEDs e impossibilitava também a questão da compra. Por quê? A profissional na design teria que comprar 2 equipamentos para trabalhar com 2 tipos de produto diferente. Então, alguém na indústria pensou, se com a lâmpada fluorescente eu seco géis UV, isso com a lâmpada LED, que emite radiação visível, eu seco géis LED, e se eu botar essas 2 lâmpadas para trabalhar junto? Tudo no mesmo equipamento. Aí a gente veio a primeira geração de cabines híbridas. Quem é mais tempo aí no mercado também já viu esse tipo de cabine, que é esse espiral no meio, que são as lâmpadas fluorescentes. Se eu não me engano, elas eram chamadas de CFL ou CFLL, tá? Mas enfim, são lâmpadas fluorescentes, mais lâmpadas eita, uma, rapaz, vai atrapalhar minha aula não, hein? Vamos lá. Mais, vamos ver se vai dar certo agora. Mais lâmpadas LED. Aí eu te pergunto, essas lâmpadas fluorescentes emitem que tipo de radiação? UV. Qual o comprimento de onda? 365 nanômetros. As lâmpadas LEDs aqui, neste caso, emitem radiação visível. Qual o comprimento de onda? 405 nanômetros. Então, se eu tenho um gel que precisa de radiação UV, essa cabine me entrega. Se eu tenho um gel que precisa de radiação visível, essa cabine entrega. Então, é uma cabine que nós chamamos de cabine híbrida. Isso tudo, gente, em 1900 lá vai bolinha, tá? Isso é antigo, isso é década de 80, 90, tudo isso acontecendo. Lá para 1900 e alguma coisa, 1990 e alguma coisinha, conseguiram adaptar a tecnologia LED para emitir radiação UV. E aí o que aconteceu? Agora, com LEDs UV, eu consegui colocar dentro dessa cabine LEDs UV e LEDs com radiação visível. Por isso que hoje, a maioria das cabines que vocês trabalham funciona em qualquer tipo de gel. Por quê? As lâmpadas LEDs que existem aqui são lâmpadas que estão emitindo algumas UV e algumas visível. São a segunda geração de cabines híbridas. Normalmente hoje, quando você compra uma cabine da Sun, compra uma cabine aí da Beltrat, da Beltec, compra uma cabine aí, acho que tem da Pilbela, né? Todo mundo basicamente aí é o mesmo fornecedor. O único fornecedor que é diferente aí que eu vejo é da Gelis, né? São todos com LEDs, mas LEDs em que alguns emitem ultravioleta em 365 nanômetros e outros LEDs emitem radiação visível em 405 nanômetros, tá bom? E aí você vai ver aí os géis lá na composição, né, no modo de usar. Olha,
esse gel seca na cabine UV tantos segundos. Esse gel seca na cabine LED por tantos outros segundos, tá? Quando você vê esse tipo de orientação, ele está desconsiderando as cabines híbridas, tá? O que ele está considerando é o quê? A cabine forninho e a cabine só com LED e ponto, tá? Então, de modo geral, se você for trabalhar hoje, você vai seguir a recomendação do LED, tá? Olha, tanto tempo para cabine LED. Então, mesmo que a sua cabine híbrida seja híbrida, você vai utilizar esse tempo de recomendação. Você não vai usar o outro, não. Tá? Beleza? Show? Tá fazendo sentido aí na cabecinha de vocês? Vocês gostaram dessa curiosidade de entender mais sobre a origem das cabines? Eu acho isso tão importante no dia a dia de vocês. Peraí. Tá, então, vamos lá. Nós vimos aqui sobre as gerações das cabines, né? Você viu a diferença entre elas. Agora a gente vai ver o quê? Comparativo de lâmpadas, comparativo de radiação e mostrar aqui mais ou menos como funcionam os fotoiniciadores, tá? Em relação às radiações. Deixa eu ver aqui, que eu vou colocar aqui para vocês o gráfico dos fotoiniciadores, tá? Que aí vocês nem sabem. O meu teclado acabou a bateria, só tem bateria agora do mouse aqui para ficar trocando a tela. Vocês esperem aí, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente com vocês. Pronto. Vamos lá. Qual que é a diferença básica, além do comprimento de onda, entre uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada LED que emite radiação UV e uma radiação visível? Em geral, sempre que a gente está falando dessas lâmpadas, que são lâmpadas fluorescentes, né? Desenho aqui. As lâmpadas fluorescentes são lâmpadas de baixa eficiência energética. Por isso que você vai perceber que hoje quase não existe mais lâmpada fluorescente. A gente trocou pelas de LED, né? Em casa são lâmpadas LED, a gente usa quase tudo com lâmpada LED, por causa da eficiência energética. A eficiência energética é a questão em eu pegar uma energia elétrica e transformar ela em luz sem perder essa energia para o calor. Por que a lâmpada, por que a cabine UV com lâmpada fluorescente era chamada de forninho? Porque pela deficiência energética, aí nesse caso é deficiência, né? Essa energia elétrica gerava mais calor do que luz, mais calor do que radiação. Então, se você tinha um equipamento quente, que esquentava ali e era apelidado de forninho. E essa radiação que ela emitia era uma radiação numa quantidade baixa. Mesmo sendo ultravioleta, era uma quantidade baixa. Então, por isso você tinha que ter várias lâmpadas grandes ali dentro, às vezes 6 lâmpadas, 4 lâmpadas, tá? Para poder dar conta da secagem de um gel. Diferente do LED. Quando a gente vai analisar o LED, né? O LED significa diodo emissor de luz. Mais ou menos como acontece